A cada dia que passa, o evento climático extremo que atinge o Rio Grande do Sul tem deixado mais vítimas. Para se ter uma ideia, 70% dos municípios do estado já foram atingidos com as enchentes. Com o rompimento da barragem 14 de julho, um mar de lama dominou a região do Rio Guaíba, que subiu ao maior nível já registrado e alagou cidades inteiras, como a capital gaúcha. Em 2023, porém, a Prefeitura de Porto Alegre não investiu um centavo na prevenção contra enchentes. O desastre que deixou cidades inteiras debaixo de escombros serve como um sinal de alerta. É preciso estar atento às mudanças climáticas e tomar precauções para evitar novas tragédias. Quarta-feira, 8 de maio de 2024. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Eu sou a Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar uma temática do dia. Hoje eu converso com Luciano Machado, que é engenheiro civil e especialista em geotecnia, sobre o que pode ser feito em termos de obras e ações concretas para que tragédias como essa que estamos vivenciando no Rio Grande do Sul não se repitam. Luciano, bom dia para você. O sistema de barreiras, da prevenção de enchentes na capital Porto Alegre foi construído na década de 60. As barragens em outras cidades também são antigas. E é claro que todas essas construções precisam ser modernizadas o quanto antes. E o evento extremo que temos agora comprova isso, né? Bom dia, Roberto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês e ter essa oportunidade aqui de esclarecer o que pode ser feito do ponto de vista estrutural. É óbvio que agora o momento é de recolher os corpos, de dar apoio para as famílias, mas é importante a gente pensar na recuperação das estruturas antigas que precisam sim ser analisadas, ser verificadas. A gente sabe que tem alguns casos de rompimento, então essas barragens elas precisam ser verificadas, precisa ser feito um novo projeto de redimensionamento. Como você disse muito bem, a gente tem eventos extremos, as chuvas que eram consideradas no momento em que essas estruturas foram concebidas já não são mais parte da nossa realidade. O mundo todo vive hoje com a mudança climática e o que a gente está vendo que está acontecendo no Rio Grande do Sul é parte dessa mudança, é parte de evento extremo e chuva cada vez mais violenta. Bom, nós vimos pontes desabando, barragens rompendo e muitos deslizamentos também, infelizmente. O que precisa ser feito de ordem prática agora para que, de fato, essas situações não se repitam, Luciano? Existe necessidade de conscientização. A gente precisa entender que esse tipo de evento ele vai ocorrer outras vezes. A gente vai ter eventos violentos acontecendo novamente. Tivemos intervalo de tempo para poder ser feito obras estruturantes no Sul. O Sul passou por um período de estiagem muito grande, em torno de 3 anos, tendo uma das maiores secas da região, e nada foi feito pensando que a chuva viria e que ela viria com tanta violência. O que a gente tem que olhar agora é para a situação do estado, para a situação das cidades, entender todas essas áreas que podem ser alagadas e pensar nisso quando for pensar na reconstrução. Muito lugar para ser reconstruído, muita estrutura para ser refeita e principalmente nas regiões onde você vai refazer a barragem. Você precisa pensar que a gente pode ter um evento dessa magnitude novamente. Agora, para que obras sejam feitas, e que pelo menos mitiguem, os impactos dos temporais, é preciso investimento. Até porque os eventos têm se tornado cada vez mais frequentes. Por outro lado, a tecnologia também evoluiu, para conter esses desastres climáticos. Mas a gente sente que há falta de investimento. Esse investimento não parece ser interessante para os governantes, porque falamos de obras aí de médio e longo prazo. Sim, é claro, Roberta, que a gente pode exemplos mundiais, mas eu acho que é possível a gente pensar em exemplo nacional também.
Quando aconteceram os acidentes de Mariana, Brumadinho, Fundão, onde a gente teve ali tragédia humana, tragédia ambiental, e a gente olha hoje para o que são as obras de mineração, o que aconteceram com aquelas estruturas, e a gente não escuta mais falar na mídia, na mídia ampla, sobre essas obras, dá a impressão de que esse problema sumiu. E, na realidade, algumas atitudes foram tomadas para que a gente pudesse ter recuperação. A primeira coisa que mudou dentro da mineração foi a lei. Hoje é obrigado você ter sistema de monitoramento automatizado, hoje é obrigado que as empresas de mineração elas tenham sistema de evacuação, que elas tenham contingência no caso de um acidente, e isso precisa ser levado para dentro do poder público, precisa ser levado para dentro das cidades. A gente precisa ter essa alteração. Existe uma movimentação para que se mude essa lei, para que a gente tenha a área de risco sendo monitorada, mas ainda é algo em estudo, não existe nada de prático nesse sentido. Como você disse muito bem, é necessário que se tenha uma movimentação política, de implantação de política pública, para que as coisas possam mudar e para que essas obras possam sair e que possa ser monitorado também, para que a gente possa preservar a vida das pessoas. O que há de mais moderno em relação à tecnologia de prevenção de desastres climáticos, hein? O que a gente tem de dificuldade, Roberta, é de monitorar enquanto está chovendo. Então, o que se fazia e o que se faz muitas vezes quando a gente monitora alguma área é que um técnico vá até lá e veja o que está acontecendo, faça uma medição. Já não é possível, porque é num momento crítico, onde você tem a chuva, onde você tem a possibilidade de ter o deslizamento de terra, onde você tem a possibilidade de ter a enchente. Então, o que existe de mais moderno são sistemas automatizados, que eles conseguem te mandar a informação minuto a minuto, e aí você consegue colocar o tempo necessário de resposta, você consegue ter tempo de decisão, de tomada de decisão, o que você vai fazer, se vai ser feita a evacuação ou não, se você está vendo que existe uma celeridade dentro de um processo, que você pode, de repente, fazer alguma intervenção. Então, o que existe de mais moderno é você utilizar não só o monitoramento automatizado, mas também inteligência artificial, para que te dê alguns parâmetros em relação à informação. A obtenção de dados ela é importantíssima, mas é importante que você saiba o que fazer com esses dados. Então, o que existe de mais moderno é isso, instrumentação automatizada, remoto, que você consegue receber a informação no seu celular e aí o poder público possa tomar as decisões, a Defesa Civil possa tomar a decisão mais adequada para cada tipo de caso. Agora, quando a gente pensa em reconstrução, né, num novo Rio Grande do Sul, levando em consideração todos esses desastres que aconteceram, é preciso repensar, né, o Estado como um todo, não só em prevenção, como em estrutura também, né? A gente tem que pensar, e aí eu vou trazer um exemplo de Taiwan, que a gente acabou de ver um terremoto bastante significativo, com 7,4 graus na escala Richter. Em 1999, eles tiveram um terremoto da mesma magnitude e morreram 2.400 pessoas. Nesse último terremoto que aconteceu agora no mês passado, morreram 10 pessoas. Olha a evolução que você consegue ter para o mesmo tipo de evento. Eles aprenderam com a experiência do passado, eles mudaram não só a infraestrutura, mas também a estrutura dos prédios, a estrutura das residências, para que pudesse ser possível receber um outro evento dessa magnitude e que você não tivesse a morte de milhares de pessoas. Então é esse tipo de exemplo que a gente tem como reconstrução. O que a gente vai fazer se o Sul receber novamente uma chuva dessa? A gente vai conseguir colocar estruturas de retenção, a gente vai conseguir colocar bacias onde você consiga fazer com que essa água não chegue tão rápido aos rios. O que você vai fazer do ponto de vista desses rios ter um maior armazenamento de água? É todo esse tipo de infraestrutura que precisa ser pensado para o futuro, não só no Sul, mas também em outras regiões. Por um momento do fenômeno El Niño. E o que El Niño faz? Ele traz uma quantidade muito grande de chuvas no Sul e seca no Norte. A gente está com seca no Norte. A previsão é que o Laninha volte no segundo semestre, a gente tem inversão disso. A gente vai ter muita chuva no Norte, no Nordeste, e seca novamente no Sul. Eu acho que vai ser o momento do Sul poder pensar em refazer essas obras e refazer sua reconstrução, e eu não tenho certeza de que o Norte
está se preparando para essas chuvas que possivelmente virão no segundo semestre. Então, acho que é olhar para esse tipo de informação, e o que eu estou dizendo aqui é público, né? Qualquer centro meteorológico tem essa informação, sabe da possibilidade do retorno do Laninha, do fim do El Ninho, e o que a gente está fazendo nesse sentido. Eu acho que é esse tipo de aprendizado que a gente precisa ter para poder reconstruir o nosso país e pensar nessa resiliência que a gente estava falando agora, né? Que a cidade ela possa passar por um evento desse e voltar à condição que ela tinha, ou resistir e poder estar mais próximo da condição que ela tinha para que a gente possa refazer a cidade, que é o que se fala de cidade inteligente, né? E a gente precisa usar esse recurso. Essa água que está no Rio Grande do Sul hoje, ela pode fazer falta daqui a pouco, né? Como teve uma seca muito grande, a gente pode ter de novo. Quanto tempo o Laninha vai ficar novamente atuando aqui no país? Da última vez foram 3 anos, foram 3 anos de seca no Sul. Então é esse tipo de pensamento, esse tipo de inteligência que a gente precisa ter, infraestrutura que a gente precisa ter, engenharia. Capacidade técnica o país tem, profissionais capazes de pensar nesse tipo de coisa a gente tem, agora a gente precisa fazer implementação dessas medidas. Luciano, você acredita que esse desastre que está acontecendo no sul do Brasil pode ser encarado como uma grande oportunidade para a gente repensar nas estruturas, repensar nas cidades, repensar na ocupação populacional como um projeto modelo, inclusive, para o Brasil? Olha, Roberta, eu trabalho nessa área há muitos anos e eu sempre comento que eu nunca vou me acostumar nessa fase que nós estamos agora, que é muito dolorida, de você dar apoio para as famílias. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é um dos países que ele é mais solidário, as pessoas estão lá enviando mantimento, roupa, Pix. Então, assim, a oportunidade ela já aconteceu lá no passado, eu acho que a gente está atrasado. Essas pessoas, elas não precisavam ter morrido, né? Mas eu acho que, assim, quanto mais a gente demorar, mais tarde vai ficar. Eu acho que talvez, eu não sei se eu utilizaria o termo oportunidade, mas eu utilizaria o termo urgência. A gente tem agora a necessidade de urgência de mudar o que acontece no Brasil, de mudar o que acontece com as pessoas que moram em área de vulnerabilidade. Eu acho que essa chuva ela é sim mais democrática. As pessoas de maneira geral, de toda a classe social, foram atingidas, mas sem dúvida nenhuma as que moram em comunidade, as que são mais pobres, são as que mais sofrem. Então a gente tem sim a necessidade de urgência de mudar e de reescrever a história do país. Eu acho que vai depender muito da forma que as esferas do poder público vão olhar para o que está acontecendo e entender que o que está acontecendo agora pode ocorrer novamente, porque se a gente ficar com a impressão de que foi um evento isolado, nada vai ser feito. A gente precisa entender que todo ano, todas as chuvas, e agora nós estamos no outono, nós não estamos nem no período de chuvas, né? É óbvio que o Sul está enfrentando esse efeito, como a gente disse já antes, do El Ninho, mas é importante a gente entender que cada vez mais a gente vai ter evento violento e a gente precisa se preparar para isso. É uma oportunidade do ponto de vista da urgência. A gente tem que utilizar essa gravidade que está acontecendo lá no Sul para mudar a nossa história. Você acha que a gente pode considerar como tragédia o que está acontecendo no Sul? Ou é algo anunciado? A gente já sabia da estrutura disponível e a gente não tomou nenhuma atitude para mitigar todo esse desastre? Roberto, é como eu estou te falando, né? A gente já sabe que a gente vai ter chuva no segundo semestre no norte, né? E que a gente deve ter seca no sul. Então, quando a gente já sabe de um evento, é uma tragédia anunciada, né? É uma tragédia anunciada. Se a gente não mudar, se a gente não fizer estudos, alternativas e implementar mudanças, é sim uma tragédia, porque a quantidade de mortes é algo irreparável, que valor que tem, quando a gente pode mensurar o valor de uma vida, mas sem dúvida nenhuma é possível fazer algo diferente em relação ao que aconteceu no passado. Já é um evento que a gente teve lá em 1941, um evento que teve uma magnitude bastante semelhante, né? É óbvio que agora é menor, essa quantidade de chuva ninguém tinha a capacidade de prever, né? Sabia-se que ia chover, sabia que ia chover muito, mas não nessa quantidade de milímetros de chuva que foi e que está sendo. Mas ela pode acontecer de novo. Então, eu acho que é uma tragédia sim, mas anunciada. E, Luciano, quais são as principais ferramentas ou até sistemas de alertas utilizados para avisar a população sobre os desastres climáticos no Brasil? O que a gente tem hoje, hein? A gente tem uma série de instrumentos.
A gente tem instrumentos de inclinometria, a gente tem instrumentos de pisometria, que você consegue medir movimentação de solo, que você consegue medir enchente. E a gente pensar, Roberta, nos equipamentos de última geração que existem, fazer a implementação deles, mas se a gente não tiver a conscientização da população, a população vai precisar estar ciente do tipo de alerta que vai ser dado, o que ela vai fazer no momento que esse alerta for dado. Você precisa de treinamento, a Defesa Civil precisa preparar a população para um caso como esse. O que a população vai fazer quando o alerta for dado? Porque senão você vai instalar esses instrumentos de última geração, esses equipamentos de última geração, e você não vai ter o resultado efetivo na prevenção e na qualidade de vida das pessoas. Então, são várias ações que precisam ser tomadas além da tecnologia disponível. A tecnologia que a gente dispõe aqui no Brasil, como eu disse, na mineração, ela é de última geração, é o que se usa de melhor no mundo, só que num setor que é um setor bastante rico, né, que é o setor da mineração, a gente precisa trazer para a população das cidades, a população que estão aí nas regiões de vulnerabilidade, esse tipo de tecnologia, e essa população precisa estar ciente e treinada do que fazer no momento que algo desse tipo acontecer. E quais seriam os alertas mais comuns para a gente comunicar à população? A gente já tem alerta de chuva, né? Eu acho que se tem uma coisa que a gente faz bem, são os radares meteorológicos. A gente consegue prever que a gente vai ter chuvas fora do padrão, né? Uma quantidade de milímetros de chuva que pode trazer algum tipo de problema. E o restante, Roberta, infelizmente não é utilizado. Eu tenho que me apoiar na mineração para dizer o tipo de equipamento que é utilizado. Na área urbana, onde as pessoas moram, infelizmente não existe ainda esse tipo de situação implementada. A gente já trabalhou aqui, a gente fez um projeto piloto, mas é algo ainda, como o próprio nome diz, é piloto, que a gente espera conseguir levar para outros lugares, que a gente espera conseguir levar de forma mais ampla para o país, que outras empresas e que o poder público possa levar esse tipo de melhoria na qualidade de vida das pessoas, mas dentro das moradias e da situação de vulnerabilidade, Roberta, infelizmente, as pessoas não têm ainda essa tecnologia disponível. Falta de vontade do poder público? Como é que você classificaria aí esses desafios enfrentados para implementar sistemas de alertas precoces? Olha, Roberta, falar falta de vontade talvez não seja correto da minha parte. Talvez falta de interesse político, talvez seja algo que não está dentro da agenda, mas algo que precisa de forma urgente entrar na agenda, entrar na pauta. A gente precisa mudar a situação das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa ter avanços e a gente possa ter uma cidade que tenha qualidade de vida para todo mundo. E além dos alertas, né, para a população que a gente está conversando agora, que outras iniciativas aí podem ser desenvolvidas para minimizar os impactos dos desastres climáticos, como os alagamentos que a gente está vendo no Rio Grande do Sul? Eu acho, Roberta, que quando a gente pensa em alerta, a gente pensa em conviver com esse tipo de desastre, com esse tipo de situação. Eu acho que a gente tem que pensar em mitigação. Eu acho que a gente tem que pensar em como é que a gente faz obras. Se a gente olhar para a Holanda, né, como o próprio nome diz, Países Baixos, que estão abaixo do nível do mar, e há 300 anos eles resolveram o problema deles. É claro que eles ainda têm problema, mas eles estão há muito tempo lidando com isso e de uma forma efetiva. Eu acho que a gente tem sim que pensar nos alertas, a gente tem que pensar em casos extremos, mas a gente tem que pensar em estruturas que possam fazer que as pessoas possam ter tranquilidade no momento de chuva. A chuva, ela é importantíssima para nós, a água ela é importantíssima para nós, e a gente não pode pensar que toda vez que ela vier, a gente vai ter que correr. Eu acho que a gente tem que pensar em estruturas, a gente tem que olhar para essa situação onde está o estado todo debaixo d'água e pensar do ponto de vista de engenharia que tipo de solução que a gente pode propor caso um evento como esse aconteça novamente e para que as pessoas possam ter a tranquilidade de continuar nas suas casas. Luciano, quais são os próximos passos práticos a partir do momento que a água baixar no Rio Grande do Sul, hein? Existe uma série de ações que precisam ser tomadas, Roberta. Agora a gente precisa fazer a limpeza das cidades,
a gente precisa, já está sendo feito isso, mas precisa continuar dando apoio às pessoas que estão desabrigadas, às pessoas que não vão conseguir voltar para suas casas, as pessoas elas precisam ser acolhidas, elas precisam ter todo o suporte. Existe a necessidade de liberação das estradas, tem muita coisa que está sendo feita de forma paliativa, a liberação das cidades está sendo feita de forma paliativa. Esse tipo de obra que está sendo feita é uma obra para você poder liberar as rodovias, para que você consiga ter o fluxo nas rodovias, para que possa passar o transporte de cargas, alimento, roupas, e depois você precisa refazer essas estruturas, que são estruturas que elas não estão do ponto de vista definitivo. As chuvas elas vão continuar e assim que você tiver uma janela de oportunidade, você precisa refazer essas estruturas. Então você vai refazer as estruturas e precisa da necessidade de projetos. Que tipo de projeto vai ser feito, principalmente do ponto de vista de hidrologia, qual é a chuva que eu vou considerar para refazer essas estruturas, como é que eu vou recompor as minhas barragens, que estruturas novas eu vou fazer. Então, dentro dessa cronologia, primeiro você vai dar apoio para as pessoas, fazer uma primeira limpeza e pensar em estudos de como é que eu vou recompor e reconstruir essas cidades. Eu vi o governador do Rio Grande do Sul falando da reconstrução. Essa reconstrução ela precisa ser muito bem planejada. A gente estava falando aqui, quando você pensa em infraestrutura, você não pensa nada a curto prazo, você sempre pensa a médio e longo prazo. Uma obra de infraestrutura dificilmente ela vai durar menos do que 3, 4 anos. Na grande maioria dos casos, mais tempo do que isso. Então você precisa fazer bem feito e uma solução que ela seja, que resolva a longo prazo, que ela não tenha necessidade de ser refeita num prazo muito curto. Então os projetos são fundamentais, os estudos são fundamentais, e eu acho que é isso que já poderia estar sendo pensado, ser feito em paralelo a esse apoio que está sendo dado às famílias, enquanto você ainda está numa situação de alagamento e de chuvas. E aí, pensando já para o futuro, na reconstrução, né? Onde que entra o trabalho do engenheiro civil e do especialista em geotecnia? A gente precisa trabalhar, nós estamos trabalhando, eu tenho colegas trabalhando, a gente está indo para o sul também. Então, hoje, quando você olha as rodovias, é muito perigoso você tirar, limpar, fazer limpeza da terra no pé desses taludes, porque você pode ter novos escorregamentos, então você tem que ter toda uma lógica de como é que você vai fazer essa limpeza, de como é que você vai remover esse material para que você não ocasione novos escorregamentos. Você tem que pensar como é que você vai recompor os pavimentos, como é que vai recompor as cidades, a drenagem. Tudo isso você precisa do engenheiro civil e do engenheiro de geotecnia e de várias outras disciplinas, do engenheiro de hidrologia, de hidráulica. Então você precisa de uma série de colegas ali para que a gente possa fazer um trabalho que seja perene e que a população possa ter sua vida de volta, que a qualidade de vida possa ser retomada e que as pessoas possam viver com tranquilidade. Então tem uma necessidade de muitos profissionais, né, dos quais o engenheiro civil é um deles, e tantos outros que vão precisar ser envolvidos nesse momento de reconstrução. É preciso repensar, inclusive, na ocupação das cidades, dos espaços, pensando em escoamento, principalmente? A gente olha para o Brasil e, de maneira geral, a gente tem a urbanização feita dentro dos rios. Né? Pode parecer um pouco chocante isso que eu estou falando, mas quando você pensa na várzea do rio, ela faz parte do rio durante a cheia. Então, em muitos casos, a gente tem que pensar assim a reocupação ou como a gente mantém essas residências, essas indústrias, essas construções, as rodovias, nesses locais que elas foram feitas, pensando em estruturas que você vai conseguir garantir que não vai ter novas cheias, que você não vai ter novas enchentes. Então tem que pensar em tudo isso, sim. Tá certo. Luciano Machado, obrigada e um bom dia para você. Roberto, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído nesse momento tão difícil que o Brasil, que o Rio Grande do Sul vem passando, né? E estou à disposição. Se vocês quiserem conversar novamente, a gente está aqui aberto, não só o Luciano, mas como a MMF como um todo. Você está indo para o sul do Brasil também, né? Eu estou indo para lá. A gente vai tentar apoiar tecnicamente lá, ver se a gente consegue fazer a liberação das rodovias. A gente tem contratos lá. Independente disso, eu acho que como técnicos que somos aqui, a gente precisa dar esse apoio. É um momento de união aqui e o Brasil precisa das pessoas que têm capacidade para poder dar apoio nesse momento. Toda força é bem-vinda nesse momento muito frágil que passa o Rio Grande do Sul. Obrigada, um bom dia para você. Obrigado, Roberta. Obrigado pela oportunidade. Bom trabalho para vocês aí. Até a próxima. Gente, falta um diazinho só para o webinário Investidor Mestre 2.0.
Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou mais de 50 mil alunos a investir com sabedoria, com segurança. Então não perca a aula online, aberta e gratuita, que vai acontecer na quinta-feira, dia 9 de maio, às 8 horas da noite, nos canais do ICL. Nessa aula, você vai descobrir como construir um portfólio seguro e também rentável, as maiores armadilhas aí dos investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights sobre economia global e o seu impacto nos investimentos, e também técnicas para gerir riscos e melhorar os seus rendimentos. Então, é amanhã, aula online, aberta e gratuita, com o Eduardo Moreira. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Para se inscrever, é só acessar emdetalhesicl.com.br. É isso aí. Olha, o videocast Em Detalhes fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, na sequência tem ICL Mercado e Investimentos, com Débora Maganha e André Campedelli. E logo mais, às 6 horas da noite, tem ICL Notícias, segunda edição. Obrigada. Tchau, tchau. É amanhã, turma, nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde até quem não sabe nada de finanças, que morre de medo dessa história, vai poder aprender como lidar melhor com o dinheiro, lidar melhor com uma poupança, que não quer dizer caderneta de poupança. Eu te ensino isso na aula também. Pode te ajudar a construir patrimônio ao longo da vida. Se não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é de graça participar. Amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília.